Neste vídeo vamos apresentar os princípios de funcionamento de um acelerador de partículas e suas finalidades. O acelerador de partícula ele é destinado a romper o átomo ou núcleo atômico através da aceleração. É acelerado um feixe de partículas através de um túnel, sofrendo uma aceleração utilizando-se eletroímãs de grande potência. Essas partículas então são aceleradas e o processo possui várias etapas. Uma vez acelerado, a partícula atinge velocidades próximas da velocidade da luz. E ao atingir essa velocidade, a matéria ela se desfaz em energia pura, se transformando praticamente num raio luminoso composto de muitos fótons e várias outras subpartículas. O interessante é que se consegue então desviar, passando para a segunda etapa, onde se acelera mais ainda essa partícula, ou esse grupo de partículas. O objetivo é provocar um choque artificial dessas partículas para que elas se esfacelem em várias outras subpartículas. Aprendemos que não só o átomo, mas também seus componentes, o próton, o nêutron e o elétron, eles podem ser subdivididos em subpartículas. Como essas colisões acontecem em nanosegundos, a duração dessas partículas também é muito rápida. Então é necessário recursos tecnológicos de altíssima velocidade, todos computadorizados, para se entender o comportamento dessas subpartículas. Esses experimentos revelaram que cada partícula tinha características completamente diferentes uma das outras, apesar do seu movimento vibratório e ondulatório ter alguma coisa de semelhante. Conforme a origem fosse do nêutron ou do próton, então elas têm características muito diferentes. Conforme sua natureza, organizou-se então uma tabela inicialmente com 16 subpartículas e depois observou-se a interação entre elas. Observamos também que algumas emitem radiações muito fortes, capazes de atravessar paredes e até o corpo humano, razão pela qual as instalações possuem blindagens especiais para proteger os pesquisadores e cientistas que lidam nesta área. Nas últimas décadas, muitos aceleradores de partículas e subpartículas foram construídos, destacando-se chinês em Xangai. O Brasil está comissionando e finalizando o acelerador Sirius na região de Campinas. Atualmente existem centenas de aceleradores de partículas pelo mundo todo, permitindo que a tabela de identificação seja cada vez mais aprimorada. Nas últimas décadas, este conhecimento tem aberto inúmeras oportunidades. Uma das aplicações na astrofísica, por exemplo, permite o aprimoramento de rádios telescópicos, identificando as interações de raios cósmicos, originando subpartículas na nossa atmosfera. As pesquisas incluem também a detecção subterrânea de subpartículas muons, originadas de raios cósmicos, através de sensores subterrâneos instalados a 10 km de profundidade e ligados aos laboratórios. E foi assim que iniciaram-se as pesquisas rumo ao entrelaçamento quântico, objetivando a interação entre duas subpartículas para pesquisar a possibilidade de comunicação a grandes distâncias. Isto porque pesquisas iniciais apontaram a possibilidade da velocidade ser mais rápida do que as fibras ópticas atualmente utilizadas. Destacou-se nessa pesquisa a equipe chefiada por Huan Yin, da Universidade de Ciências e Tecnologia da China.
eles chegaram a construir um satélite para utilizar através de um disparo de feixe de fótons para 3 laboratórios na superfície da Terra, distantes uns dos outros de mais de 1000 quilômetros cada um. A experiência foi um sucesso, passando a ser mais um recorde de entrelaçamento quântico. Albert Einstein já havia denominado esse tipo de teletransporte de ação fantasmagórica à distância. O físico americano Richard Feynman, em 1980, já havia previsto essa possibilidade, inclusive para tratamento na medicina, em tratamentos neurológicos e desvios psicossomáticos. Atualmente, cientistas do mundo inteiro estão trabalhando intensamente nas pesquisas de entrelaçamento quântico. Inclusive, o Dr. Günther Nimitz explica que a reação é instantânea e pode ser maior que a velocidade da luz. Isso tem respaldo científico através das experiências de dupla fenda, onde instantaneamente uma partícula é afetada pelo movimento da outra. E assim, meus amigos, eu vejo que é muito difícil entender essas questões aqui expostas, mas é ciência e a gente tem que entender a ciência como ciência. O entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico, como é chamado pela comunidade científica, é um fenômeno da mecânica quântica, onde 2 ou mais subpartículas possam estar espacialmente separadas até por milhões de anos-luz. Isso leva, é lógico, a polêmicas muito fortes entre as propriedades físicas que podemos observar dessas partículas subatômicas. E é por esse motivo que o entrelaçamento quântico ele foi chamado de ação fantasmagórica à distância por Einstein, porque ele ficou estarrecido com essa possibilidade na época. É um desafio à lógica, porque as medidas realizadas numa das subpartículas parecem influenciar instantaneamente na outra, com a qual ficou entrelaçado. E sugere isto, que alguma influência pode estar a se propagar instantaneamente, apesar da separação física entre elas. O difícil de se entender é que não há um deslocamento físico e por isso também não se depende esse sistema de uma transmissão por radiofrequência ou outro tipo de propagação no espaço, porque não há movimento dessas partículas. Então fica difícil de compreender mesmo. E o teletransporte quântico da informação, por exemplo, ele só é possível se as partículas estiverem entrelaçadas. Esta é a chave de todo esse processo. E isso dá a entender que tudo está conectado por forças que nós não vemos, mas que estão fora do sistema temporal e dimensional de distâncias, completamente diferente do que aquele que nós conhecemos. Talvez um universo de 5ª dimensão, mas o entrelaçamento quântico ele se torna, de uma forma ou de outra, uma base para tecnologias emergentes, novas tecnologias, como, por exemplo, a criptografia quântica e até o uso numa computação completamente diferente, uma nova geração de computadores que está sendo denominada de computação quântica. Então surgem inúmeras oportunidades de desenvolvimento científico. Depende essas agora de uma criatividade humana e das formas diferentes como que cada um pode interpretar a maneira científica, a maneira tecnológica de utilizar desta possibilidade da mecânica quântica. Numa linguagem mais técnica, uma partícula ela é afetada pelo que se chama de spin.
Então, quando uma partícula gira num sentido, a outra imediatamente gira num sentido oposto, mas sem sair do lugar. Acontece independente da distância, elas podem estar a distâncias de anos-luz uma da outra. E assim você pode entrelaçar um conjunto de partículas. Inicialmente, os chineses fizeram o entrelaçamento de fótons, mas é possível entrelaçar outro tipo de partículas, bósons. Richard Feynman defendeu a hipótese de que essa tecnologia quântica pode sim ser utilizada para tratamento da psicose humana, da mente humana. Então é muito além do que a gente pode imaginar. O uso imediato e a proposta dos chineses é criar uma rede de informação criptografada, veloz e inviolável, semelhante ao GPS, à internet e à navegação existente. Neste vídeo optei por uma linguagem não acadêmica, mas um pouco mais simples e acessível a todas as pessoas que tenham interesse em conhecimento científico. Meus abraços e muito obrigado.